Olá, pessoal. Vamos ver aí se deu tudo certo com a nossa transmissão. Vamos chegando. Acho que já apareceu uma pessoa aqui já como ao vivo. Para quem está chegando, muito boa noite. Vamos lá. Olhando aqui para ver se. Acho que agora deu certo. Boa noite, pessoal, que está chegando aí novamente. Vamos aí juntos para mais uma noite de estudo. Hoje ao vivo, certinho, muito bem. Vamos lá. Boa noite, Eric Meire. Boa noite, Deis, minha amiga querida. Sejam bem-vindos, meus amigos. Maria de Fátima. Boa noite, seja bem-vinda. Maria de Fátima, mãe da Isis, que legal. Seja bem-vinda. O nome da minha mãe, Maria de Fátima. Minha mãe também chama Maria de Fátima. Que legal. Denise Loureiro, minha amiga querida, seja bem-vinda. Ildinha, minha amiga querida, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui, coisa muito boa. E hoje ao vivo, né, que no domingo não foi possível estarmos aqui ao vivo. Vamos aos recadinhos aí da nossa casa, né, turma? Então, aí para a nossa casa, como é que é o atendimento presencial, né? Temos uma casa, uma sede presencial no Campo Limpo, São Paulo. E lá na nossa casa a gente tem palestra e passe presencial, funciona às terças e quintas, às 20 horas, sexta-feira às 14 horas, domingo às 9 e às 10h30. Domingo são apenas 2 horários, antigamente era 3, mas por conta da volta de tratamento espiritual, agora são 2 horários, às 9 e às 10h30. Sábado temos a evangelização infantil, começa às 8h30 da manhã, tá? Nós estamos pedindo, pessoal, para fazer o agendamento, porque o nosso espaço é pequeno. Então, para agendar lá a sua visita, manda uma mensagem no WhatsApp ou liga lá na Casa do Caminho, tá bom? Turma, na nossa casa também funciona o bazar de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Temos itens lindíssimos lá no nosso brechó. Comprando no nosso brechó, vocês ajudam a nossa casa a se manter aberta, certo? As doações também de roupas, sapatos, parte é direcionada para o brechó e a outra parte é direcionada para outras obras assistenciais que a gente assiste. Também a renda é direcionada para o auxílio complemento da cesta básica. Atualmente nós estamos com 33 famílias cadastradas, auxiliando na cesta básica. Então, assim, se vocês souberem alguém da região que frequente a Casa do Caminho, que precise de cesta básica, também é só entrar em contato pelo WhatsApp. E quem quiser auxiliar nas cestas também, é só entrar em contato no WhatsApp, certo? Boa noite, Elza, minha querida, seja bem-vinda. Adailton, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Seu Décio, Rosana, um beijo, que alegria ter vocês aqui, meus amigos. Airã, boa noite, minha amiga querida, seja bem-vinda. Marlene Souza, seja bem-vinda, Marlene, que bom ter você aqui. Minha mãe querida, Fátima, um beijo, mami. Você que é linda, mãe. Muito bom ter todos vocês aqui. Ver se eu consigo olhar por aqui. Regina Lopes, boa noite, seja bem-vinda. Que bom. Ô, turma, para vocês que estão entrando aí na live, não sei se tem alguém a primeira vez, mas já vou lembrar aí de dar um joinha. E quem achar que deve, né, compartilha a nossa live aí, que o nosso objetivo é espalhar aí o evangelho e a doutrina espírita ao máximo que a gente pode. Pessoal, pedimos aí para a live que vocês tenham uma garrafinha de água, um copo com água aí para fluidificação, tá? Então, separem aí a garrafinha de vocês, certo? A gente sempre conecta às 20h20 para bater esse papinho, dar esses recadinhos e também
para lembrar, né, aqui as coisas importantes. E às 20h30 a gente começa o nosso estudo efetivamente, tá? Outra coisa, turma, coloquem os nomes para as vibrações aí durante a live. E como é que a gente põe o nome para vibração? Ou aqui nos comentários, podem colocar, ou num papelzinho à parte aí do ladinho de vocês, tá bom? Além dos nomes, coloque o nome, se a pessoa é encarnada ou desencarnada, também temos a lista de vibrações para os bichinhos de estimação. Podem colocar à vontade, tá bom? Deixa eu ver quem mais deu oi aqui. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vindo. Otília. Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Iraci, boa noite, seja bem-vinda, Iraci. Que bom ter vocês aqui. Ô, turma, quem optar aí de colocar o nomezinho na vibração e no papelzinho do lado, não esquece de mandar um coraçãozinho, uma florzinha, um oizinho. Quanto mais a gente tem interação aí na nossa live, mais o Facebook distribui, certo? Coloquei já aí na tela também a nossa casa no sábado, dia 8/10, nós vamos realizar a nossa feijoada. Nós vamos servir aí, vamos vender 60 marmitex. Acho que, se eu não me engano, temos 15 só lá para venda. Eram 20, mas acho que agora só tem 15. Se alguém tiver interesse e puder, né, nos auxiliar na feijoada, o valor é R$50. Vai um marmitex só com feijão e outro marmitex com os complementos. Come 2 pessoas tranquilamente. Pode pagar débito, crédito, Pix, dinheiro, o jeito que vocês quiserem, tá bom? A gente está pedindo para reservar, porque a gente não sabe se lá na hora quantas vai ter. Então, quem quiser pode reservar ou lá no bazar ou no WhatsApp aí da casa. Fiquem à vontade, tá bom? Marmitex, não é para comer lá na Casa do Caminho, para retirar o marmitex e levar para casa, porque a gente não tem espaço lá para oferecer essa possibilidade. No nosso outro espaço era maior, até tinha um pessoal que comia lá, mas nessa casa não tem como. Para quem é a primeira vez que está aqui na live, nosso espaço físico era no endereço até dezembro do ano passado, e desde janeiro desse ano nós mudamos um espaço, é na mesma rua, mas a casa é bem menor, então temos que ter estes cuidados aí. É menor, mas cabe todo mundo, é igual coração de mãe. Muito bem, já estamos aí perto do horário. Eu coloquei agora, ficou invertida a feijoada, mas já coloquei aí, né? Então, para nossa live, a gente vai precisar dar água, os nomes para as vibrações e, como sempre, muito amor no coração. Ficou invertida aí os recadinhos, mas ainda são todos válidos, tá certo? Turma, deu aí 20h30, podem continuar mandando recadinhos. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Mandem aí muito amor. E deu o nosso horário, nós vamos começar agora o estudo, tá? E como a gente começa o estudo, eu convido vocês a fazermos uma oração, né, gente? Tudo que vai bem começa com uma bela oração. Então vamos juntos nesse instante nos conectarmos, ligarmos o nosso pensamento e o nosso coração e vamos elevando até Deus, nosso Criador, até Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade de aqui estarmos, agradecendo pela oportunidade de termos acesso ao estudo, ao Evangelho, à doutrina espírita, e vamos agradecer principalmente a oportunidade que temos de nos melhorar a cada dia. Vamos também rogando humildemente que os amigos do plano espiritual, Dr. Zé Maurício e toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que eles possam estar conosco aqui, né? Cada um de acordo com o nosso merecimento, mas que eles possam estar junto conosco nesse momento, nos auxiliando com o entendimento da lição, nos auxiliando e nos dando força para fazermos valer os estudos e também nos auxiliando com o nosso tratamento espiritual de toda a noite. Certo? Agradecemos e pedimos permissão para dar início a mais um encontro na noite de hoje. Que assim seja. Coisa boa, né, gente? Fazer uma prece é muito bom.
Vamos ver se chegou mais alguém aqui. Boa noite, Gi! Um beijo, minha amiga, muito obrigada. Um beijo para o professor Breno também. Luzimar, boa noite. Vamos vibrar. Vamos vibrar sim, Luzimar. Vamos todos juntos. Que alegria ter vocês aqui. É isso aí. O estudo de hoje é o capítulo 24 do livro Vinha de Luz, que é aquele livrinho que eu mostro sempre aqui para vocês. Este livrinho aqui, ó, verdinho, né? É que essa aqui é a última edição, tá, pessoal? Mas tem uns Vinha de Luz com capinha diferente, mas o conteúdo é o mesmo. A lição 24 está lá na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Lembrando que se vocês quiserem achar na Bíblia, no Novo Testamento, este versículo aqui, este capítulo, vocês vão olhar lá em cima, na página lá da Bíblia, o nome pequenininho vai estar escrito Romanos, o número grande vai estar 14, que é o capítulo, e o número pequenininho, 19, que é o versículo. E ele diz assim, ó: no reino interior, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns como com os outros. Esta lição de hoje é um reforço de muitas outras lições que a gente já vem fazendo, tá? Tem algumas lições, alguns ensinamentos que eles se repetem e se reforçam. Por quê? Porque a gente necessita deles, né? Se não necessitasse, né, pessoal? Se falasse uma vez só, adiantasse, né? Mas a gente aprende por repetição. E este é mais um ensino que a gente já falou aqui várias vezes e que é sempre bom repetir, porque nós estamos no aprendizado. Então, Paulo dá este alerta aos romanos que serve para nós até hoje. E ele fala assim, ó: não podemos esperar, por enquanto, que o evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. E é por isso que eu comecei dizendo isso, né? Que são lições que se repetem, são alertas que se repetem. Por quê? Porque a gente aprende justamente devagarzinho. Então, a gente não pode querer que todo mundo se converta da noite para o dia, porque cada espírito está no momento da sua evolução, tá? E não é porque a gente se converteu, que a gente acredita, passou a acreditar no Evangelho, que a gente já vai ser só vitória. Não vai ser, a gente está na caminhada, estamos todos no aprendizado, tá? Então, a gente não pode querer que as coisas aconteçam da noite para o dia. E aprendizado demora, né, pessoal? Não sei aqui quem dirige, por exemplo, mas antes de dirigir, pode pensar, né, que não é fácil aprender a dirigir. É igual, bom, vamos mais longe ainda, né? Uma coisa que dirigir nem todo mundo dirige, mas andar. Quando a gente é pequenininho, que a mãe da gente fica colocando a gente ali, dá o primeiro passinho, cai, dá o segundo passinho, levanta, vai de novo. Não é fácil aprender a andar. Nem a falar, né? Quando a gente é pequenininho, a gente fica falando lá, mamã, papá, vai falando errado até a gente aprender a falar corretamente. A mesma coisa é o evangelho, né? Ele está sendo aí introduzido no mundo e a gente vai aprender. Tá demorando um pouquinho, né, turma? Mas a gente vai chegar lá. Aliás, eu falei assim, né, que tá demorando um pouquinho, mas se a gente for parar para pensar que o Espírito é eterno, até que não tá demorando muito, não. A influência dele, né, do Evangelho, é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, e nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Isso que a gente estava falando, né? A gente demora para aprender a fazer as coisas, mas faz parte do nosso processo. Não é um grande atleta, né? Ele não nasce um grande atleta. Ele vai ali treinando todo dia. Há uns dias atrás aí eu fui num evento e aí teve lá uma entrevista com o nadador Michael Phelps. E na entrevista ele disse que ele treinou durante 7 anos, 7 dias por semana, de 8 a 10 horas por dia. Então o Michael Phelps é considerado aí o maior nadador do mundo, né? Que bateu recordes e recordes. Só que para ele bater recordes e recordes, olha o sacrifício que ele fez. Foram 7 anos treinando 7 dias de semana
ele conta que ele treinava inclusive doente, com febre e tudo mais. Então, 7 anos, 7 dias por semana, de 8 a 10 horas por dia. Então, quer dizer, não foi do dia para a noite que ele se tornou o maior nadador do mundo, né? Então, nós também temos que aceitar que não é do dia para a noite. Mas a gente não pode, tem que fazer igual o Michael Phelps, né, na fé. A gente não pode parar, não. Só que não é 7 anos, né? É a vida toda. Pessoal, caiu caiu minha conexão aqui. Vamos ver se a gente volta aqui novamente. Caiu minha internet. Vamos ver se a gente volta aí. Tá uma chuva danada aqui, a internet, a luz deu uma piscadinha, a internet caiu. Vamos esperar só um minutinho o pessoal retornar aí. E que chuvarada, né, turma? Meu Deus do céu. Aqui tá que chove, tá que chove. E agora tá uma chuvarada lascada, uma piscadinha na luz, derrubou nossa live. Mas a gente volta, né, turma? Aí, pessoal, Dedê escreveu que voltou, Marlene voltou, a Irã está ok. Ô, professor Breno, voltamos! Que bom, que alegria ter vocês aqui de volta. Eita, nós, gente. A gente cai, mas a gente levanta, né? Muito bem. Então, como a gente ia dizendo, né? Essa transformação do evangelho, ela é difícil e ela é vagarosa. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Por isso que a gente tem que perseverar. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo, né, do Paulo. O que ele está comparando? A maioria de nós, né, a gente tem uma demora para poder fazer, mas a gente tem aquelas pessoas que se destacam. E o Paulo, apóstolo, foi uma pessoa que um espírito que se destacou, né? Porque primeiro ele perseguiu os cristãos na mesma vida, e enfim, e não acreditava em Jesus, e não gostava de ninguém que acreditava em Jesus, e aí depois ele veio a conhecer Jesus, se transformou, se converteu, e além disso, ele é um dos maiores percursores aí do evangelho. Aí o Emmanuel fala, cada espírito possui seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Então tem aqueles igual o discípulo Paulo, que rapidinho já alcança ali a evolução, mas isso é porque o espírito, né, pessoal, já vem de outras vidas aí no aprendizado. E tem aqueles que demoram um pouquinho mais. Então a gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada um. Tá? O que a gente não pode é se acomodar. Ah, tenho muito tempo, então deixar para depois. Isso é que a gente não pode. A gente tem que estar constantemente buscando a nossa evolução, né? Nossa evolução espiritual. E nós vamos ver aqui, ele continua. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Então, o que ele está querendo dizer, né? Que a gente também não precisa, como eu falei ali um pouquinho antes, a gente não precisa se acomodar e falar, é difícil, né? Não é fácil, não é da noite para o dia, mas é por isso que a gente tem que deixar de tentar e de fazer as coisas, né? Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira que se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob forte tormenta, né? Sob tormenta forte, quer dizer. Então, o que acontece? O que ele está falando aqui nesse trecho, né? O que é o aprendiz se afeiçoar ao mestre? É seguir o exemplo. Tá? Então, com essa lição que ele traz, a gente não pode chegar e falar assim, não vou ajudar o outro porque eu não tenho dinheiro. Não vou ajudar o outro porque eu tô com preguiça. Eu não vou ajudar o outro, tem sempre uma desculpa, né? Se eu não tenho dinheiro para ajudar o outro, eu posso buscar quem tem. Eu posso buscar pessoas
eu não tenho todo o dinheiro, eu tenho uma parte. Aí eu vou lá, falo com um amigo, com um parente, a gente junta e consegue fazer aquele auxílio. Que é o que a gente faz nas casas espíritas, por exemplo, né, pessoal? Eu, Renata, não tenho condições de doar 30 cesta básica, mas tem um outro que doa outro que doa arroz, outro que doa óleo, outro que faz uma doação em dinheiro, e a gente junta tudo e sai lá as 30 cesta básica. Então, não posso chegar e falar assim, eu não vou ajudar ninguém, não dá para eu ajudar porque eu não tenho dinheiro para ajudar todo mundo. Ajuda naquilo que você pode. E isso era o que Jesus fazia. Né? Se a gente se afeiçoa ao mestre e quer seguir o caminho dele, por exemplo, a desculpa de não ter o dinheiro não pode ser usada nunca, porque Jesus não tinha nada, né? Ele ia ali, os discípulos, onde ele ia andando, as pessoas iam auxiliando e ele ia fazendo o trabalho dele. Então, nós temos que fazer da mesma forma. A gente tem que pegar o que a gente tem na mão e trabalhar com o que a gente tem na mão. Então, se eu não tenho dinheiro, por exemplo, que a gente está falando aqui do dinheiro, eu tenho o quê? Minha força física, minha força de vontade. Então, para eu ir, por exemplo, auxiliar lá num asilo com a parte da limpeza, ou ajudar a dar banho num velhinho ou numa criança, eu não preciso de dinheiro, eu preciso só do meu tempo e da minha boa vontade. Né? Se eu tenho dinheiro para comprar, também, que bom. Então, a gente tem que pegar o que a gente tem na mão e aproveitar ali na hora. Por isso que eu falei que essa lição lá no comecinho, na outra transição, que essa lição era um pouco repetitiva, porque a gente está sempre falando isso, a mesma coisa. Mas, voltando aqui do começo dessa lição, como a gente demora para aprender, né, pessoal? A gente não é prodígio igual Paulo de Tarso, as lições elas vão se repetindo, mas elas precisam se repetir para a gente não esquecer que o aprendizado é devagar, mas ele é contínuo e constante. Se a gente se afeiçoa ao nosso mestre, que é o Mestre Jesus, a gente não tem desculpa para não caminhar, para não continuar evoluindo, e que a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente já possui, com aquilo que já está ao nosso alcance, né? Não nos entregamos... Peraí que eu pulei demais aqui, ainda tem mais um trechinho. Peraí, turma. Falta mais esse trechinho aqui, falta a última parte. Vamos lá. Falta essa partezinha aqui. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos de nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou a praia do justo entendimento. Então, também, não é porque eu já estou fazendo alguma coisa pelo próximo que eu tenho que espizinhar aquele que ainda não faz. Né? Então, eu não posso me entregar, eu também não posso me deixar influenciar para aquele que bota defeito em mim. Fala, olha lá, como que eu vou dizer? Que ele fala assim, olha lá, aquela pessoa ali é boba, ajuda todo mundo, né? Eu não posso cair nesses desequilíbrios aí. Eu tenho que focar no meu caminho, tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, e eu também não posso desdenhar daquele que não está no meu caminho ainda. Cada um está no seu tempo. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Então, a vida, ela não para, ela não cessa, ela é infinita. Tá? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. E que em momento nenhum nós estamos abandonados. Nunca. Jamais. Aliás, eu tenho que falar assim, nem no nosso pior momento. É principalmente quando a gente está no nosso pior momento é que Deus está ali conosco, que o plano espiritual está ali nos auxiliando, tá? Auxiliemos e edifiquemos. A gente sempre tem algo de bom para dar. A gente sempre tem algo de bom para ensinar. Todos nós, todo mundo que está aqui nessa live hoje e qualquer ser humano desse planeta tem alguma coisa para ensinar, alguma coisa para aprender, alguma coisa para auxiliar. Isso é certeza absoluta. Aí ele nos lembra aqui, se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Então, se a gente já conhece Jesus, já conhece o Evangelho de Jesus, vamos aproveitar. Como? Semeando a paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerá o desamparo. Então, não, como a gente falou aqui, não tem nem um minuto, nem um segundo da nossa vida que a gente não está acompanhado pelos benfeitores espirituais, é o tempo todo. E se a gente já
Eu ia falar, se a gente já se vê, mas não é isso. A gente já se vê discípulo. Não é que se a gente já se vê, nós já somos discípulos do Senhor, né? A partir do momento que a gente já começa a falar em Jesus, que a gente já conhece o trabalho de Jesus, a gente já tem por obrigação divulgar ele. Então já é discípulo, né? E é aquela história da semeadura, né? A semeadura, ela é opcional, né? Agora, a colheita, ela é obrigatória. Então, se a gente semeia a paz, a gente vai colher harmonia. Não adianta eu querer plantar a tempestade e depois querer colher dias de paz. Não tem como, tá? E a gente jamais estará desamparado. Então, a lição de hoje, como eu disse para vocês, é um assunto que a gente, se a gente for voltando em outras lives, a gente já falou de tudo isso. De auxiliar com o que a gente tem, de ter paciência com o nosso próximo, de ter paciência conosco mesmo, de buscarmos todo dia aumentarmos a nossa fé, de todo dia buscarmos ser exemplo do Cristo. Então, a gente já falou isso em outras lives, mas hoje o Emmanuel nos lembra que a gente está evoluindo devagar. Então, a gente precisa sempre está aprendendo por repetição, tá? Então a lição de hoje é um reforço para o nosso coração de que somos cristãos e que o nosso dever é espalhar e viver o evangelho. Agora sim terminou, agora sim nós vamos para nossas vibrações e para o nosso tratamento espiritual. Ai, pessoal, a gente forma assim na cabeça, né, um jeitinho para falar e dá essa caída, e a gente dá uma essa caída aí da live exemplificou bem essa lição aí, viu? Que estamos no aprendizado e que, né, mantendo a fé a gente consegue. Então, eu convido todos vocês nesse instante a, junto comigo, abrir os nossos corações e vibrações, que o nosso coração nesse momento, com os nossos melhores sentimentos, iluminem o nosso coração aí como ele está na tela, bem iluminado e bem colorido. E que cada luz dessa represente amor, saúde, paz, perseverança, perdão, esperança no mundo melhor, fé, crença no nosso Pai maior. Que o nosso coração se ilumine assim, como esse da foto, em vibrações. E vamos direcionar esse coração muito iluminado a todas as pessoas que neste planeta habitam. Vamos levar esse coração aos doentes, aos necessitados, aos amigos que estão voltando à pátria espiritual, aos espíritos que estão renascendo no planeta Terra, aos idosos, às crianças, aos jovens, aos discípulos do Evangelho, aos trabalhadores do bem, àqueles que ainda não conhecem Jesus, aos nossos queridos e amados irmãos que estão em condição de rua, que estão em condição de depressão, que eles recebam esse coração muito iluminado. Vamos também mandar este coração lindo e maravilhoso a todos os dirigentes dos governos, dirigentes espirituais, que eles recebam esse coração. Vamos também enviar este coração a cada nome que foi colocado aqui na live da noite de hoje, seja nos comentários, seja no papelzinho ao lado, que cada um receba a medida do seu merecimento. Vamos também enviar este coração lindo àquelas pessoas que nós julgamos ser nossas inimigas, desse de outras vidas. Vamos também enviar este lindo coração aos nossos amigos, aos nossos familiares e vamos plasmar, vamos imaginar este lindo coração dentro do nosso lar, vibrando com as melhores energias. Pedimos também humildemente licença para vibrar com esse coração em favor de nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos humildemente pedindo que a equipe espiritual, presente aqui conosco desde o início dessa live, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, aliviar as nossas dores, que eles possam fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa vontade de mudança, fortalecer a nossa fé. E assim, envolvidos dessa energia maravilhosa vinda do plano espiritual, nós já vamos nos sentindo aliviados, fortes e corajosos para enfrentar o que vem aí pela frente. Nesse momento também, rogamos a linda equipe espiritual que se encontra conosco nesse momento, que fluidifique a nossa água, colocando ali o tratamento na água em que necessitamos e de que somos merecedores. Vamos rogando receber os fluidos, a fluidificação da nossa água neste momento. E assim agradecemos
a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, por essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho, em torno das lições desse livro maravilhoso, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui junto e principalmente, pessoal, de agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de nos transformar a cada dia, de sermos melhores a cada dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que coisa boa! Muito obrigado, viu, turma, de vocês terem voltado aqui para a live, né? Que a live caiu e voltou. E muito obrigado por vocês não desistirem e estarem aqui conosco. Muito bem, entrou a turma toda aqui de novo. Carminha, Marlene, a Irã, professor Breno, a Gisele, Maria do Carmo, a Elza, a Ildin, a Deise, Regina Mobará, Denise. Ver quem mais que botou recadinho aqui. Angelina, muitas vibrações. Maitê, que bom ter você aqui. Marlene, a Maitê escreveu. Geraldinho Lemos disse que um espírito que queria que ele pulasse dos slides mais rápido em suas palestras. Pode ser, né? Os espíritos estão sempre aqui ajudando, né? Algum motivo tem. Ai, muito bem. A Irã, vibrações, Iraci, gratidão, a Dailton, Angelina, gratidão, Regina Mobará, Regina Lopes, Luzimar, muito obrigado, Otília, turma, muito obrigado, Regina Lopes, Otília, falei, vamos lá, muito obrigado, viu, pessoal, por vocês terem ido, voltado, e aí assim deu tudo certo no final. Na quinta-feira, se Jesus permitir, Ele há de permitir, nós vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos com muito amor e alegria. Um beijo a todos vocês, até a próxima. Jesus abençoe e visite o lar e coração de cada um.